Olá, meu nome é Mara Roseni Patti, sou analista junguiana, pertenço ao Instituto Junguiano de São Paulo. Tenho aproximadamente uma similaridade aqui em termos de formação com o Rubens, mas eu já vou introduzir o meu convidado de hoje, o meu colega. Atualmente eu sou diretora de relacionamentos institucionais. E através desse canal, através desses encontros, o Instituto Junguiano de São Paulo pretende conversar com a comunidade junguiana, ouvir cada um de nós, dar um pouquinho desse tom do momento que nós estamos vivendo. E então, quero apresentar a vocês o meu colega Rubens Bragarnik, que é psicólogo clínico, formado pelo Instituto Junguiano de São Paulo, analista pela AJB, coligado à IAAP, e ele é também membro do Instituto do IAJS. Então eu pergunto a você, Rubens, conta para a gente que instituto é esse ao qual você está ligado? Bom dia, Mara, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. No final do século passado, depois de alguns trabalhos internos dentro de uma comissão, de um comitê interno da IAP, foi decidido que um grupo poderia sair da IAP e fundar esse International Association for Jungian Studies. E este é um instituto internacional, uma associação internacional que se sobrepõe a membros da IAP e aberto também para acadêmicos não analistas, artistas, plásticos, todos os tipos de arte, e pretende discutir de uma maneira mais acadêmica e mais cultural e social o movimento junguiano brasileiro do mundo, e também se reporta ao Brasil. E ele faz essa associação internacional, ela também faz eventos coligados com a IAP. Hoje em dia existe um vínculo muito bom entre essas duas associações. Então, de formas que são as duas grandes associações internacionais que nós temos para obter a nossa afiliação e a nossa participação e nossas trocas. Muito importante esse retorno que você nos dá, né, colocando esse aspecto histórico de como a disseminação da análise junguiana tem acontecido pelo mundo. Eu também não coloquei, mas o Rubens, ele é professor, supervisor e articulista. Ele escreve, tem artigos muito bons que eu recomendo que todos procurem depois para ler. Rubens, como é que você se sente nesse momento? Nós estamos em plena época do Covid-19 e isso nos levou a uma transformação do nosso setting analítico. A gente sabia que até recentemente algumas pessoas se utilizavam dos atendimentos online. Porém, de um momento para o outro, como é que foi essa adaptação? Como é que você vê esse momento em que o setting se transformou para esse modelo online? Como você disse, né? A gente já fazia alguns atendimentos, sejam atendimentos clínicos ou de supervisão, eventualmente de uma maneira online, virtual. Hoje, ficou mandatário que todos nós fizéssemos todos os nossos trabalhos de uma maneira virtual. Isso não é tão simples e é um nosso dispositivo de trabalho. Ele está passando por essa transformação histórica, transitória, talvez provisória, a gente não sabe, e que, de alguma maneira, está trazendo algumas adaptações necessárias, não é? Então, eu sinto que os nossos atendimentos se tornaram exclusivamente online,
muito vítreos. Eu tenho uma certa sensação que o nosso dispositivo ele acabou sendo, de uma maneira adaptada nessa condição online, e ficou tudo muito vitrificado, ficou muito vítreo. Então, a gente perde muito da complexidade dos estímulos, do setting do nosso dispositivo usual, que é historicamente presencial, e a gente tem pensado por que, né, que a gente perde, né? Por que é tão cansativo? Eu sinto que é muito cansativo. As pessoas têm se queixado, muitos colegas, os analisandos, todo mundo que faz trabalho todos os dias, home office, que é o que nós acabamos fazendo, reclamam, se queixam de muito cansaço, muito cansaço visual e de muitas perdas, né? Evidentemente que era uma alternativa que, de alguma maneira, fazia 10%, 15%, 20% às vezes dos nossos atendimentos, os meus, pelo menos, e hoje é 100% dos atendimentos, não faço nenhum atendimento presencial. Então, você imagina, Maro, que todos os atendimentos clínicos, supervisões e mesmo aulas e lives e, enfim, a nossa conexão de trabalho se faz assim. Eu acho que é um modelo que, quando acabar todo o processo de pandemia, talvez parte dos nossos pacientes prefiram, ou talvez alguns terapeutas prefiram continuar nesse modo. É um modo, né? Modo virtual. Então, eu acho que isto talvez traga esse legado. Mas a gente sente muita dificuldade. Há uma luminosidade muito grande na tela. Tenho conversado com técnicos de informática e eles conferem isto, os pixels. Nós temos uma luminosidade todo dia, durante todo o nosso trabalho. Todas as nossas leituras quase são assim, todos os nossos contatos, é tudo ligado a essa luminosidade, esta bidimensionalidade, eu chamo de coisa vítrea, né? Porque é meio chapado, falta alguma coisa. Não é só a questão de profundidade, né? Mas eu acho que falta o contato, falta a conexão do afeto vivido corporalmente, que é um dos maiores impactos que eu acho que trouxe para o nosso dispositivo, para o nosso setting, é justamente esta perda do contato vamos chamar assim, mais visceral. Se perdeu um pouco disso. Então, a gente está adaptando. Veja, historicamente, a psicologia ela se estabeleceu em cidades, se estabeleceu no nível consultorial ou hospitalar. E é assim que ela foi pensada, né? Então, foi pensada dentro até de um modelo, digamos, médico, né? Você atende em casa, você tem um consultório, e assim tem sido feito durante mais de 100 anos. As pessoas que visitam... No entanto, né, Rubens, eu acho, colocando uma reflexão, eu soube que, por exemplo, a Universidade de Cambridge, para o ano que vem, dará todos os seus cursos online. Então, me parece que esse novo paradigma, esse novo modus, né, operandi, de alguma maneira, pode trazer também algum benefício na medida em que clientes que estejam fora do país ou fora da cidade também possam se beneficiar. Você tem alguma experiência nesse sentido? Então, eu tenho sim. O que acontecia historicamente é que os nossos pacientes às vezes viajavam, vão para outros países, ou pessoas no interior, como você disse, que não teriam acesso, e a gente usava cartas, a gente usava uso do telefone fixo, né? Antigamente, até cartas, né? Trocávamos cartas, e com o passar do tempo, com a tecnologia se desenvolvendo, passamos então a usar essas plataformas, na época, as primeiras plataformas, né? Então, a experiência que a gente tem é que é muito útil. No início, havia até dúvidas, né, Mara? Você lembra que a Rosa Farah esteve no Instituto Jungiano
contando a experiência dela, pioneira no uso de equipamentos de tecnologia, de informação, etc., naquele início como uma disciplina da PUC. E ela contou lá no Instituto, e conta no livro dela, justamente isso, né? Será que se manteriam os processos transferenciais? Havia até essa dúvida. E ela confirmou na época que os primeiros estudos mostravam isso, né? Que, claro, a relação transferencial continuava acontecendo, no vínculo terapêutico estabelecido. Então, era uma pioneira. Isso nós estamos falando de 1995 em diante. Então, hoje todos os nossos atendimentos são assim. E eu acho que vai deixar legados, porque vocês imaginem, né? Você imagine que um paciente que demorava 2, 3 horas para chegar no teu consultório, e depois 2, 3 horas para ir, ele vai dizer, não, mas por que a gente não faz online? Tem esse lado bom. Eu acho que vai ficar como um modus operandi alternativo, né? Você quer presencial ou virtual. Acho que a gente tem umas perdas. E o ganho é esse que você falou, né? Pessoas distantes. Por exemplo, eu atendo gente de vários locais no Brasil, tanto no interior do estado de São Paulo, como do Nordeste, do Centro-Oeste, para que a gente dá assistência e atende. Virou uma opção bacana para as pessoas serem atendidas. Mas tem uma contrapartida, né? Falta uma visceralidade e falta muito essa experiência tátil, olfativa, mas eu acho mais natural, porque o nosso meio, ele é um pouquinho, ele tem uma tendência a ser mais frio pelo caráter vítreo e chapado, ele tende a ser um pouquinho mais frio. Então, eu noto que também os terapeutas têm dito que, assim, olha, eu tenho que me esmerar mais, eu tenho que manter um fluxo de atenção maior, né? Eu sou mais estimulante, porque há uma tendência mais a um pouquinho de esfriamento. Então, tem estudo já sobre isso, as características, tem estudado também, e a gente tem visto que tem fatores benéficos e tem algumas dificuldades. Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Agora, é tudo muito dentro de uma espécie de caldo, né, Mara? Caldo, assim, mais melancólico dos dias que a gente está vivendo, né? Porque ninguém está... Então, antes de você entrar um pouquinho nesses dias melancólicos, você pontuou uma questão que me parece muito importante a ser pensada, a ser refletida, que é a questão do órgão da visão, né? O quanto a visão, esse órgão da visão, se sobrecarrega pelo trabalho online, né? Esse aspecto vítreo. Talvez tenhamos que dar um tempo também para criar mais saúde para a visão, né? Mais relaxamento para a visão. Acho que nós vamos ter que ter alguns trabalhos objetivos com oftalmologistas, porque é muito cansativo e também tem isso, quer dizer, à medida que você não tem todos os sentidos ali presentes que você normalmente está conectado quando você está no atendimento presencial, talvez tenha uma sobrecarga maior de você não perder nada, né? E tentar, talvez, inconscientemente, usar mais a questão da visão clínica, né? A audição, a escuta e a visão. Mas é uma sobrecarga, assim. Eu entendo que seja uma sobrecarga. Eu entendo que nós vamos ter trabalhos no futuro para, talvez, fazer algum trabalho psicofísico com os olhos, ou com a musculatura. Então, nesse sentido, né, eu vou colaborar um pouquinho, porque como eu sou professora de yoga, né, você sabe, né, Rubens? E aí eu sinto que essa necessidade realmente do relaxamento, de dar uma pausa, porque tem realmente uma sobrecarga. Mas me conta então, Rubens, desse feeling, né? Dessa melancolia que está presente nesse momento. É assim que você sente, assim que você percebe?
quais os efeitos da pandemia nesse aspecto mais de alma, mais interno? Exato. Eu tenho a impressão de que nós vamos nos adaptando, nós vamos todos, vamos dizer assim, mandados para casa. De alguma maneira, a natureza, nos seus processos, acabou nos devolvendo para casa. Aí existem algumas hipóteses, eu também tenho a minha hipótese, que não é só minha, de muitas pessoas, a hipótese Gaia, né? De que, de alguma maneira, já foi mais ou menos, eu já tinha mencionado no simpósio do IJUSP sobre tecnologia e alma, de certa maneira, ali já tinha expressado alguma coisa disso. Eu acho que a gente tem feito um trabalho muito invasivo, abusivo com o nosso planeta, com a Terra, com as riquezas naturais, de uma maneira muito abusiva, e que, de alguma maneira, eu entendo que a própria natureza, ou ela se encarregou de nos devolver, nos mandarmos para casa, mandarmos para dentro, né? E a gente observa que os indicadores ambientais hoje são muito melhores, né? Então, a natureza está plena, está satisfeita. A gente nota pelas informações aéreas ou de pássaros e animais e, enfim, mamíferos, e todos os ecossistemas parece que estão melhores, mas a nossa economia vai mal. Bom, de alguma maneira, isso também eu descobri, eu acho que eu relembrei aquela série americana Matrix, que teve uma franquia de 3 filmes, e tem uma cena magnífica em que um agente, uma inteligência artificial, Smith, ele está interrogando o Morfeu, que era o mentor do Neo, que é o protagonista da série, e ele diz assim: eu estudei muito vocês, humanos. Olha só, Mara, que interessante. E eu sei que vocês são mamíferos. Bem, aí eu fui estudar os mamíferos e percebi que os mamíferos, eles têm um equilíbrio com o ambiente, com o entorno, muito positivo, os mamíferos e o seu entorno, né? E eu percebi que vocês, humanos, vocês escapam dessa lógica. Então eu procurei uma espécie ou um tipo de fenômeno natural que aproximasse vocês para entender melhor vocês, e eu descobri as viroses. Vocês são como os vírus, porque vocês chegam no lugar, se estabelecem, fazem a colônia de vocês, destroem esse entorno, depois vão para outros lugares. Então, vocês são vírus, como se fossem vírus. Vocês são mais semelhantes aos vírus, às pragas, do que realmente aos mamíferos. E aí eu pensei, eu acho que a natureza, né, Mara, ou algum espírito natural, ou a ânima mundi, acho que ela entendeu o seguinte: esses humanos são como vírus para nós. Então vamos mandar o vírus embora, né? Então nós somos vírus para eles, isso que eu entendi, né? E aí, nós não podemos esquecer, a questão central é essa, né? Porque é uma melancolia que está sendo naturalizada e quase ficando inconsciente. Por quê? Porque ninguém está nessa circunstância, quem pode, inclusive, além de ser devastador economicamente, devastador em termos de saúde, devastador em termos de sistemas de saúde, devastador nas relações amorosas, nas trocas afetivas, ela foi uma compulsoriedade, foi mandatória para nós ficarmos presos. Então, ninguém está trabalhando em casa porque gosta, porque nós somos obrigados. Então, isso é um pouco triste. A ideia de mortandade, né, que existe em torno de nós e no mundo todo, como disse o Murray Stein, você lembra, né? Umbra mundi, é uma sombra que se somou a Umbra Brasilis.
que sem dúvida. Se uma reforça a outra uma. Então, o clima não é de festa. Até porque todas a satisfação de desejos e de trocas afetivas, amorosas, de contato, que é profundamente humano, né? Nós somos seres gregários e precisamos do abraço, né? Precisamos do carinho, precisamos do beijo, precisamos das nossas intimidades, né? Do toque, né? Do toque, e isso está sendo muito ruim. Então, eu acho que existe uma melancolia, uma tristeza por não podermos exercer isso e estamos, digamos, reconectando ou conectados dentro de modelos mais, vamos chamar, mais positivos, mas que não tiram essa subliminaridade. Temos visto também muita gente morrendo, ensacado, e vai penetrando subliminarmente na nossa psique, né? Logo abaixo da consciência. Então, eu sinto que as pessoas estão cansadas, estão um pouco tristes, muito assustadas, com muito medo, né? Medo com seus empregos, com o seu trabalho, e medo como vai ser, né? Quando que nós vamos retomar, como vai ser. Eu já vejo alguns pacientes meus retomando atividade profissional presencial e o medo que eles estão, né, de ter que enfrentar. Meu Deus, vamos ter que enfrentar, bom, então vamos lá, né, sair para a rua. Então, tudo isso cria uma atmosfera muito de reclusão forçada. Então, isso não cria uma atmosfera. Ainda que nós compensemos com a nossa afetividade, com o nosso carinho. Por exemplo, famílias foram beneficiadas de certa maneira, né? E nós estamos voltando a conviver mais com filhos, com esposa, com marido, né? Então, isso também, o que não quer dizer que é fácil, mas nem sempre é fácil, né? Tem os desafios também, né, da convivência. É uma correção que está sendo feita e que os sistemas que a gente vive, a vida, a gente tem essas dissociações, né? Então, está tendo mais problemas, às vezes, conjugais, porque os casais estão mais juntos, né? Mas também está tendo mais, provavelmente, momentos integrativos com família, todo mundo trabalhando junto, crianças estudando, pai trabalhando, mãe também. Então, tem sido muito uma experiência, uma aventura meio melancólica, no fundo um pouco triste, né? É uma tristeza funda, mas que muita gente está abatida com isso, colegas também, mas que eu acho que a gente está tendo uma oportunidade também histórica, né? E rara de viver uma experiência e atravessarmos isso, né, Marwa? E todos aqueles que estão assistindo, de uma maneira... estamos tentando ser criativos, assim, dentro do que podemos, né? Talvez, né, Rubens, dentro dessa linha, a gente possa fazer uma reflexão, quer dizer, houve uma expansão tão grande, saímos ou transbordamos, né, saímos das bordas, da fronteira, né? Então, essa expansão, essa extroversão tão significativa, tão acentuada, tenha nos trazido para essa introversão ou para esse recolhimento tão... Isso. Que é considerado como uma prisão, né? O recolhimento como uma condição, vamos dizer assim, não natural, especialmente na psique ocidental, né? De introverter, de recolher, de estar consigo mesmo. O que você acha? Exato. Até, você tem razão. Eu acho que a gente tem vivido aí, desde o século XVIII, XIX, quando se trabalhava, a grande parte da população ocidental trabalhava no campo, né? Ou em cidades pequenas ou próximas de atividades mais primárias, talvez rural e de agricultura, etc., e os pequenos burgos, e com os desenvolvimentos que estão aí subentendidos, nós fomos muito para fora, né? E muito dissociadamente, de forma que a nossa vida talvez tenha ido além das bordas e que agora, exatamente como você falou, né? E estamos nos readaptando. Veja, são 150, 200 anos assim,
vivendo em cidades, vivendo em apartamentos, a grande parte, né? Tudo muito terceirizado, e agora estamos nos reunindo novamente. Então, tem um lado bacana. Agora, demora para reintegrar essa introversão toda, ela não é tão simples, né? Tem trazido mais conflitos, mais embates, as pessoas estão mais sobrecarregadas com as atividades domésticas também. Mas é isso, a gente pode pensar numa grande introversão. Para as pessoas muito extrovertidas, eu tenho sentido que é mais difícil esse período. Um desafio, né? Um desafio enorme. Porque são pessoas que captam energia, que retiram energia muito da experiência para fora, para o mundo. Essas pessoas que têm mais predominância extrovertida, elas estão sofrendo muito, né? É mais perceptível, acho que todos, né? Mas essas pessoas extrovertidas. E as pessoas introvertidas, por um excesso de introversão também, elas sentem dificuldade também, né? Elas também estão exauridas. Mas acho que funciona assim, acho que dessa maneira. Eu também penso dessa maneira. Um transborde muito grande, e hoje a gente está aí compulsoriamente em estados de reclusão. Até nós chegarmos, talvez, mais tarde, a um equilíbrio maior. Isso. Que é, talvez, um dispositivo nosso no futuro, entre outras coisas, ter essas variações, como os agentes de conhecimento também vão ter muito EAD e uma parte presencial. Só que isso vai ser feito, acho que, de forma massiva, né? Então, equilibra um pouco as saídas, mas o equilíbrio foi totalmente quebrado, né? Então, por exemplo, todas as compensações que a gente nota hoje em dia, né? Então, as pessoas não têm grande entretenimento vivencial, experiencial, então isto se volta também mais excessos de coisas vítreas, né? Televisão, canais fechados e documentários, podcasts, lives, etc. Né? Muitas lives agora, né? Reagendando muito o nosso jeito de viver, né? Tal hora vai ter uma live, tal hora vai ter outra live. Isso é bom, porque eu acho assim, aproxima quem está distante, bem distante, e às vezes separa quem está próximo. Tem o bom, né? Que é a gente poder se conectar com pessoas distantes, e às vezes é ruim porque você não consegue atravessar um bairro para ver um amigo, não pode abraçar. Talvez a gente possa chegar nesse ponto de equilíbrio, né? E chegar em um diálogo mais equilibrado, mais sensato. E também aparelhar mais, né, Maro? Como nós fazemos parte de um instituto que forma analistas, né? Isso vai ser certamente, vai ter muitos estudos e muitas experiências e muitas supervisões, né? E vamos aprender muito, estamos aprendendo, né? Muito, como que é esse fenômeno, o que ativa mais, o que ativa menos, né? Tanto compreender simbolicamente, como teoricamente, vivencialmente. Vivencialmente, né? É uma época de grande aprendizado. Estamos num laboratório vivo, né? Um laboratório vivo, Mara, exatamente, muito bem falado, grande laboratório. Rubens, querido, vamos concluir essa nossa conversa, mas eu queria que você deixasse assim, uma reflexão, considerando que esse vírus um dia será combatido, um dia isso terá um fim, né? E o que vai, vamos dizer assim, permanecer em termos dessa transformação? Você vê isso como algo de mais encontro, de mais contato, de mais abraço? Como é que você vê? O que vai permanecer depois da pandemia, Rubens? Isso, eu gostaria de deixar uma reflexão realmente para o final, né? Eu penso assim, que nós estamos vivendo, por um outro lado, como se fosse uma grande operação alquímica, né? E
que está... Nós somos essa ideia do laboratório vivo, né, em que nós somos protagonistas e nós somos os passivos também a isso, né? Dos dois lados, agentes e pacientes disso. E que talvez nós estejamos numa grande processo alquímico, né? De trabalharmos essa Nigredo, como falou da Umbra Mundi, Umbra Brasilis, né? Essa depuração. E eu tenho a impressão que nós, junguianos, temos essa perspectiva, às vezes, muito otimista do processo de individuação, de evolução, de diferenciação, de integração e diferenciação, né? Não de fragmentação e de separação, mas de integração e diferenciação. Então, eu sinto que, coletivamente, nós vamos, acho que entrar em acho que nós vamos descobrir, não sei ainda, novos momentos alquímicos para todas as comunidades, para nossas pequenas comunidades, nossas famílias e para o nosso processo de individuação. Então, eu não sei qual, mas eu imagino que isto tudo vai ser útil, depurativo, elaborativo, para que nós possamos chegar coletivamente, e isso ajuda o individual, o individual ajuda o coletivo, né? Chegarmos a algum bom termo lá na frente, no caminho, vamos dizer, de uma individuação, um processo coletivo, né, de individuação, e os nossos processos individuais. Então, eu estou querendo chegar lá na frente para ver, né, o finalismo junguiano, para ver lá na frente como chegaremos, né? Esperamos estar todos juntos. Muito juntos, muito juntos. Até como você colocou, né? Quer dizer, essa ideia do healing, né, da terra, levando também os humanos a uma transformação, né? Isso, muito bem falado. E uma interação entre o planeta e os humanos com mais respeito, com mais cordialidade, sim, né? Isso nós gostaríamos, né? Não gostaríamos de voltar posteriormente um pouco mais do que nós tínhamos. Eu acho que temos que ter uma grande transformação, aproveitarmos. É como na clínica, né? O paciente não está lá ele está lá pressionado, estagnado, ele precisa se transformar. Então, já que está sofrendo, né? Já que está passando por todo esse processo, ele colaborar até para se transformar. Então, nós podemos, a nossa cultura ocidental, nossas grandes comunidades, nossas pequenas comunidades, podem passar por um processo transformador. Alquimia é transformação, né? Então, nós deixamos os nossos votos, né? Para nós abrirmos lá na frente, guardamos uma mensagem para o futuro, né? Para a gente ver. Eu espero que estejamos mais respeitosos uns com os outros, mais pacíficos, né? Com essa joia azul que é todo o planeta e todo o conjunto dos ecossistemas, inclusive nós, tira a gente dessa centralidade, né? Nós somos componentes desse conjunto maravilhoso e esperamos estar cuidando, refazendo as reparações e transformações. Gostei muito disso aí. Agradeço imensamente. Me veio uma imagem do caldeirão, né? Que cada um de nós possa regular essa chama e fazer esse processo alquímico transformador que vai realmente resultar em algo mais saudável. A gente vibra para isso, né, Rubens? É isso que nós queremos, viu, Mara? Muito obrigado pela essa oportunidade. Foi um prazer muito grande estar com você, viu? Eu agradeço de coração, foi muito importante essa reflexão, Rubens. Muito obrigada. Estaremos juntos, viu? Um abraço a você e a todos. Obrigada, um grande abraço, Rubens. Obrigado, querido.